Queridos amigos, que alegria! Estamos hoje na metade da segunda parte do livro Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Hoje nós vamos falar um pouquinho de disciplina afetiva. É um capítulo muito interessante porque é a primeira vez que eu leio uma obra do movimento espírita que vem falar um pouquinho como que é a sexualidade nos planos superiores. O que nós conhecemos até mesmo via André Luiz e outros médiuns é o que fala a questão da sexualidade nos planos inferiores. É com grande alegria que nós estamos hoje aqui pela nossa querida TV A Caminho da Luz, levando essa mensagem de amor, de paz e serenidade a todos nós. Tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio? Já chegamos a 3/4 do livro estudado, apresentado. Agora estamos no 1/4 final da obra. Que alegria! Mais um livro, mais um estudo, mais uma oportunidade de aprendizado e dando continuidade com André Luiz, que tem nos ensinado sob a orientação de benfeitores amigos. Cumprimentamos a todos que estudam conosco, a todos que enviam mensagens carinhosas e que oram por nós para a continuidade, para o nosso sustento, pela nossa saúde. Obrigado pelo carinho que temos recebido de todos os amigos que aqui formamos. O capítulo de hoje, capítulo 10º da segunda parte, disciplina afetiva. Pergunta: em que bases se verifica a disciplina afetiva nas sociedades espirituais das esferas superiores? Resposta: enganam-se, lamentavelmente, quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. Médiuns que tenham observado as regiões de licenciosidade ou desencarnados que a respeito delas venham a traçar essa ou aquela notícia, reportam-se apenas a lugares naturalmente inferiores, extremamente afins com a poligamia embrutecente, por mais brilhantes que lhes externem as conceituações filosóficas. Nos planos enobrecidos, realizam-se também o casamento das almas, conjugadas no amor puro, verdadeira união esponsalícia de caráter santificante, gerando obras admiráveis de progresso e beleza na edificação coletiva. E quando semelhante enlace deva ser adiado por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, com abstenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo se lhes revele o esforço no acrisolamento próprio. Então nós vamos ver aqui, se você porventura está assistindo pela primeira vez esse nosso programa, na página do YouTube da TV Caminho da Luz, nós temos já todos, capítulo por capítulo, já gravado e já lá no nosso playlist. No capítulo passado, no capítulo 9, nós fizemos uma referência que o próprio Emmanuel, estudando ele diz 5 tipos de casamento. E o último é o casamento transcendental. O casamento transcendental é aquele que 2 almas reencarnam com missões específicas de poderem fazer um trabalho para uma sociedade. Fazer um trabalho para a comunidade. São pessoas que são exemplos vivos de amor. São pessoas que se doam plenamente um pelo outro. Eu tive a oportunidade de conhecer um casal
aqui em Santo Antônio de Posse, nosso querido amigo que já partiu para o plano espiritual, Aristides, a sua esposa Dona Ema. Um casal que me marcou muito, porque quando eu tinha 6 meses de casado, eu fui para Santo Antônio de Posse, e ele era presidente do centro, e nos acolheu eu e a Soraya com muita alegria. Depois eu me transferi para Campinas, mas ainda fiquei morando um tempo em Santo Antônio, onde o André Luiz estava praticamente no ventre da sua mãe, e a Dona Ema sempre nos tratava com muito carinho e nos acolhia toda sexta-feira para um jantar. Um jantar simples, composto de arroz, ovo, feijão, uma coisa maravilhosa, feita com amor. Esse casal me marcou muito, pela maneira carinhosa com que ele tratava sua esposa e ela tratava ele. Tiveram 10 filhos, entre 9 e 10 filhos, porque teve um filho do coração. Eu tive a oportunidade de comemorar os 50, 60, 70 e 75 anos que eles completaram de casamento. E ele, com 75 anos de casamento, a tratava como uma princesa. Ele ainda puxava a cadeira para ela sentar. Ela sentava, aquela preocupação se ela estava bem, se ela estava precisando de alguma coisa. E ela sempre preocupada com ele, como é que ele estava. E realmente são esses casais que hoje raramente a gente vê. São casais de respeito mútuo, são casais de regiões que ele descreve aqui, que são regiões que nós não temos condições de imaginar, porque nós conseguimos entender os casais até a zona umbralina. Depois da dimensão da música, da arte, da filosofia para cima, nós não temos condições de entender. O casamento que nós citamos no programa passado de Hippolyte e Léon Denisard Rivaio com a Miri Boudet, que também foi um grande marco de uma companheira que ajudou o seu marido em todos os momentos mais importantes na codificação. Nós também citamos um grande exemplo de Gandhi, que passou a usar todas as suas energias deixando de ter sexo exatamente para, com o amor ao próximo, de atendimento incansável pelos mais necessitados. Então, quando nós lemos uma página dessa, que Francisco Cândido Xavier nos traz, nós percebemos que pouquíssimos médiuns, como ele mesmo diz aqui, são capazes de trazer uma página dessa natureza. Por quê? Porque os nossos médiuns estão muito arraigados à terra, com os seus vícios, com os seus costumes, ainda espíritos que moralmente não têm esse avanço que nós vemos, por exemplo, um médium da magnitude de Chico Xavier, que foi convidado por Jesus, como o professor Allan Kardec foi convidado por Jesus, para reencarnar com uma missão específica. Allan Kardec teria ao seu lado uma esposa para o apoiar naquela grande obra da codificação kardeciana na França. Chico Xavier, logicamente, uma família poderia atrapalhar os seus planos no sentido de que ele não conseguiria exercer o mandato mediúnico que ele exerceu. Ele mesmo, em entrevista, disse que ele teria muita vontade de ter um casamento com 2 filhos. Chico sempre disse isso. Então nós vemos que se ele tivesse casado, lógico que dentro de uma programação reencarnatória missionária, ele teria uma esposa da mesma magnitude, da mesma evolução. Então nós vemos, por exemplo, na história da humanidade, Maria. Nós vemos que Chico Xavier revela para a humanidade que Maria se preparou 1000 anos no mundo espiritual para preparar o seu ventre para receber Jesus.
Então nós percebemos que essa lição de hoje, ela é muito significativa, não é? Ele diz assim, ó, enganam-se lamentavelmente quantos possam admitir a incontinência sexual como regra de conduta nos planos superiores da espiritualidade. É verdade. O homem acha que o sexo é tudo. O homem acha que a vida é feita de sexualidade. Diga de passagem, nós hoje temos um verdadeiro descalabro no campo da sexualidade, um desregramento total. Ontem ainda nós falávamos no último programa, nós falávamos sobre isso. Nós falávamos que 80% dos casais não duram mais que 5 anos. Então, André Luiz, nós começamos a perceber, para você também participar dessa conversa que é muito interessante, nós percebemos que André Luiz tem razão. Nós vemos aqui, realmente, depois que Chico Xavier desencarnou, nós não conseguimos apontar um médium que tenha um destaque moral como teve Chico Xavier, com condições de trazer uma página dessa natureza. Os médiuns têm trazido páginas que falam do nosso dia a dia. Os médiuns são capazes de ir nas zonas umbralinas, no desregramento sexual, nas trevas, são capazes de ir no abismo, porque são exatamente a nossa condição de inferioridade. Nós retratamos aqui o que estamos compatível. Mas ele diz aqui que nós não somos capazes de entender o que é a sexualidade sublimada. Tanto é que ele nos diz que nos planos enobrecidos realiza-se também casamento das almas. André Luiz já nos conta, no livro Os Mensageiros, por exemplo, acerca daquela instituição acima do solo francês, que tinha o compromisso também de dar guarida a muitas entidades espirituais. E lá nós vemos Alfredo e a sua esposa, ela já proveniente de uma região sublimada, ela não poderia morar fixamente naquela dimensão, ela já estava com trabalhos relevantes em outras dimensões espirituais. Mas era possível, de quando em quando, ela estar com ele. E aí ele diz na obra que ele poderá estar junto com ela definitivamente quando ele conseguir subir espiritualmente para juntos poderem dar continuidade ao progresso. Então, esses casamentos no mundo espiritual, como o caso de Tobias, já mencionado no último programa, narrado por André Luiz no livro Nosso Lar. Lembremos que a cópia é aqui. Se existe família aqui, naturalmente existem também nos mundos espirituais. Se são regiões nimbadas de esclarecimento, são famílias que continuam seu progresso do outro lado. Se são em regiões abismo e trevas, lá também há família, mas voltadas para a ignorância, voltadas para a perversidade, voltadas para os crimes. A família existe em toda parte, em todas as dimensões, a união de espíritos. Quanto mais evoluída a dimensão, mais respeito se há. Quanto menos evoluída a região, mais orgias, mais voltadas para a energia sexual, mais voltada para o destrambelhamento dos sentimentos. Então é bonito quando nós vemos que em regiões superiores os espíritos também continuam se unindo pelos elos da afetividade e do amor. Interessante quando ele coloca para nós, André, dando continuidade na frase que você leu, que fala dos planos enobrecidos, que também há os casamentos, ele diz assim, ó, conjugadas no amor puro. Nós conhecemos o que é o amor puro, o amor incondicional, porque o que nós conhecemos é aquilo que nós vemos na sociedade. Um homem mata uma mulher, quando entrevistado ele diz, eu matei por amor. O que nós temos é aquele amor egocêntrico, aquelas pessoas que também já estudamos em capítulos anteriores, aquelas pessoas de possessão, que mantêm-se
Através do quê? Através dos ciúmes, achando que aquela pessoa lhe pertence. E aquilo é um amor doentio. Então aqui nós estamos falando o amor puro. Nós conhecemos o que é o amor puro? Com certeza, nós ainda não conhecemos. E depois ele continua, verdadeira união esponsalícia de caráter santificante. Ou seja, une-se para ter o caráter santificante de um trabalho que vai marcar uma sociedade pelo exemplo, pelo caráter. Então são espíritos que não têm mais aquela necessidade do sexo, né? Eu estava vendo uma revista espírita, quando fala da sexualidade em planos superiores, em mundos superiores, fala que apenas o toque já faz com que tenha o prazer. Não é uma coisa tão grosseira como nós temos aqui, né? Que, na verdade, o sexo é uma coisa santificante. Ele foi criado com a finalidade da reprodução da criatura humana, no caso dos homens que eu estou dizendo. Então nós vivemos num planeta onde, dentro de um processo da reencarnação, a figura de um pai e de uma mãe é sublimada. Mas por que nós vemos hoje, né, uma sociedade praticamente falida, como todos dizem? O casamento se encontra falido, porque nós hoje não colocamos um casamento com as regras morais de comportamento social capaz de fazer com que uma casa seja transformada por um lar. Qual que é a diferença de uma casa e de um lar? Uma casa é constituída de alvenaria, de madeira, de fios. O lar é constituído de amor. O lar é constituído de um relacionamento evangélico, de bondade. É verdade que muitas vezes pode acontecer de duas pessoas que dizem ser ateus ter dentro de uma casa e transformar em lar, mantendo um respeito mútuo, é verdade. Não é só nós, os cristãos, os espíritas, que somos beneficiados com isso. Até o André Luiz, que está aqui do meu lado, ele tem sempre comentado isso, né, André? Verdade, o amor, o respeito. Às vezes a pessoa se identifica como um ateu por ainda não compreender e encontrar mecanismos para aceitar a um Criador. Mas isso não o difere de ser um filho de Deus, quanto tanto como nós outros, e de receber o amparo da espiritualidade amiga. Então essa parte final do livro Evolução em Dois Mundos, ele toca nesses pontos sensíveis à nossa meditação, à nossa reflexão, somando positivamente ao conhecimento que nós já desenvolvemos, fruto do esforço, fruto da dedicação, para consolidar a importância da família, por exemplo. A família é um assunto que no seio religioso precisamos sempre dar ênfase, chamar os jovens, mostrar a importância desta conduta ilibada, mostrando a importância moral das uniões de almas, de corações, que é o que André Luiz tem nos apresentado hoje. André, antes de você encerrar, no final desse capítulo que já foi lido, né, dessa parte, tem uma coisa que nós não podemos deixar passar, não é? Falando dessas obras admiráveis, que as pessoas muitas vezes reencarnam com esse compromisso, muitas vezes há uma condição pela qual não vai poder haver essa união. Então ele diz assim, ó, quando semelhante enlace deva ser adiado por circunstâncias inamovíveis, os espíritos de comportamento superior
aceitam na Terra a luta pela sublimação das forças genésicas, aplicando-as em trabalho digno, com obtenção do comércio poligâmico, tanto mais intensamente quanto mais ativo, se lhes revele o esforço no acrisolamento próprio. Então nós vemos, por exemplo, não é o caso de Chico Xavier. Ele usou todas as suas energias na sua parte genésica, toda aquela energia foi produzida para trabalhar em prol do próximo, porque ele já não tem esses espíritos, essa necessidade que nós temos. Olha que coisa bonita e maravilhosa, não é? É a evolução natural a qual um dia também chegaremos. E o último parágrafo diz André Luiz: aliás, cabe considerar que na renúncia construtiva a que se entregam, na expectativa, às vezes longa, do amor que os integrará na complementação desejada, encontram, nos serviços aos semelhantes, preciosas oportunidades de burilamento e progresso, acentuando em si mesmos os altos valores da cultura e da emoção, que lhes propiciam gozos íntimos, dos mais alevantados e mais puros. Mensagem recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 25 de maio de 1958. Então aqui ele vem novamente reforçar para todos nós que esses espíritos que nós temos aos milhares encarnados na Terra estão trabalhando nas mais diferentes áreas, área científica, áreas religiosas. A gente vê, por exemplo, na Igreja Católica, que é a maior, às vezes a gente vê algum caso de pedofilia, a gente diz assim, mas a igreja está perdida. Não, são alguns membros da igreja que cometem esses abusos. Quando a gente vê, por exemplo, igual há pouco eu vi um pastor evangélico da Igreja Assembleia de Deus, numa cidade aqui do estado de São Paulo, ser preso porque estava publicando aquele pornografia infantil e chegaram até ele e prenderam ele. Então as pessoas dizem, mas os evangélicos não. Tem muitos irmãos evangélicos trabalhando com muita seriedade. Espíritos puros existem em todas as religiões. Existem muitos ateus que não têm uma ligação religiosa com nenhuma segmentação. E são pessoas que têm feito um trabalho moral intenso numa sociedade. Dentro dos muçulmanos, do judaísmo, nós vamos encontrar pessoas ruins e pessoas boas. Pessoas com vícios e pessoas que já conseguiram eliminar os vícios da sexualidade e tudo isso. O movimento espírita também tem seus problemas. A gente pensa que o espiritismo não tem, tem também. O grande problema é que nós, logicamente, temos uma visão hoje de que nós estamos naquele grau evolutivo, André, que nós necessitamos estar. É importante as pessoas compreenderem isso, mas tem muita gente boa trabalhando, André. Tem muita gente trabalhando no bem, sublimando a sua oportunidade, e esses exemplos são os exemplos que nos dão coragem para seguirmos no mesmo caminho. Somos espíritos em evolução. Aqueles que estão mais adiantados, seja na área intelectual, comportamental, espiritual, moral, servem para nós outros que estamos em aprendizado a seguirmos como uma referência. Tanto quanto numa estrada existe a sinalização, esses espíritos servem de sinalização para nós, cuidado, vamos um pouco mais rápido aqui, cuidado acolá, é uma curva fechada, olha, para não passar num excesso de velocidade. Então, esses exemplos que nós temos são os alertas que mostram para nós a importância de seguirmos com segurança,
com humildade, com vigilância. Lembrando que todos nós aqui estamos no mesmo caminho, que é o crescimento. Aprender, refletir. Tem capítulos dolorosos que vêm na nossa vida, não para nos castigar, não para nos diminuir, mas para servir como lições, ou mesmo para fecharmos determinados capítulos que abrimos em existências anteriores. Então as uniões, sejam aqui ou sejam no mundo espiritual, elas podem ser santificadas ou não. Vai do intuito de cada um, vai da união, vai da ligação. Eu estou ligado a uma pessoa por quais interesses? Os interesses afetivos? Ou eu estou ligado à pessoa pelos interesses da aparência, da sexualidade, da herança, dos status? Naturalmente, uma relação como esta não vai sobreviver no mundo espiritual. Já no Evangelho, segundo o Espiritismo, Kardec tem uma mensagem que fala dos laços de família e fala que quando são laços verdadeiros, ligados pelo amor, pela simpatia, seguramente seguem do outro lado. Quando são laços puramente ligados pela matéria, interesses materiais, interesses imediatos, ou aqueles 2 casamentos provacionais que o meu pai mencionou no capítulo anterior, naturalmente, ao desencarnarem, cada um seguirão o seu caminho, seguindo a sua estrada e dando continuidade à sua evolução. É interessante nós notarmos também que aqui não está dizendo que uma vez o nosso querido Chico foi muito mal interpretado quando ele usou uma terminologia da espiritualidade, Emmanuel, espírito alma gêmea. Aí o espiritismo, muitas pessoas já se levantaram que isso não existe, Deus não criou uma alma para outra alma, para viver eternamente, não é? Aqui nós vemos bem claramente que não está dizendo que 2 pessoas vão dentro dos planos superiores continuando a sua caminhada, porque os espíritos superiores compreenderam que todos nós somos filhos de Deus. Consequentemente, todos nós somos irmãos. Aqui, a condição conjugal de relacionamento é uma necessidade que um planeta como o nosso, ele se estipula. Por exemplo, nós já citamos o caso de Kardec, não é? E Amiri Boudet. Pode ser que os 2 já tiveram um relacionamento anteriormente, como pode ser que não. Não necessariamente, mas são espíritos que alcançaram uma evolução brutal, ou seja, que já se encontram nas mesmas dimensões. São espíritos, quando ele diz alma gêmea, ele diz que todos os espíritos que alcançaram uma evolução progressa e que já se encontram em estágios evolutivos são almas gêmeas. Então são vários que são almas gêmeas, não é algemadas, no sentido de que nós vamos ter que vir toda hora juntos, né, André? Verdade. Essa questão está bem explicada no livro Consolador, em que Chico formula as perguntas e Emmanuel responde às 411 perguntas que lá foram formuladas. Eu aproveito o tempo que nós temos para falarmos um pouquinho dos livros que temos publicado. Muitas pessoas não sabem, mas eu e o nosso querido Sérgio já escrevemos alguns livros. Naturalmente, não há tempo para falar de todos, mas gostaria de falar de um, que é Chico Xavier, Uma Gota de Amor. O convívio que meu pai teve desde 1985 a 2002, quando Chico retorna ao mundo espiritual, os conselhos, as dúvidas que o médium tirou. Então aqui tem uma entrevista fantástica que o Chico e o Valdo deram quando estiveram por um dia em Portugal. E na nossa loja virtual você encontrará esta obra e outras. Então, ao adquirir esta obra, você está colaborando, por exemplo, com as 3 toneladas de comida que por mês realizamos. Então, o nosso site é loja-acaminhodaluz.com.br, loja-acaminhodaluz.com.br. Então, queridos amigos, eu confesso que para mim tem sido uma grande alegria gravar esse livro. Eu estava muito preocupado, mas com a ajuda da espiritualidade amigo, nosso Dr. Adroaldo,
coordenando a sua equipe, nos auxiliando sempre, agradecendo ao Plano Maior pela oportunidade de tentar compreender um assunto tão sério que ainda está tão distante de nós, porque eu também confesso e acredito que o nosso querido André Luiz também, nós temos dificuldade de falar de muitos assuntos, porque há muitos assuntos que transcendem a grande verdade, o nosso entendimento, porque nós não somos dessa região, que são região de amor sublimado. Nós ainda somos das regiões dos necessitados, dos doentes da terra. Não quero aqui me colocar como um espírito dessa natureza. Vocês não acreditem o quanto nós temos dificuldade de entender tudo isso como vocês. Mas o importante é nós termos uma visão de como deve ser bonito viver numa dessas regiões. Vamos encerrando mais um capítulo do livro, pedindo a sua ajuda. O gostei, o comentário no vídeo, o compartilhamento, a inscrição no canal, o seja membro do canal. A sua ajuda, ela é muito importante. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Não esqueça, gostei, é importante, a nossa página é monetizada. Beijo no coração de todos e até o próximo programa. Até o próximo programa.